O Mica fez uma leitura muito perspicaz agora há pouco da Bíblia. E dado o que aconteceu na sexta-feira nessa cidade, né, com uma movimentação muito bem-vinda, tá, uma manifestação a qual eu apoio totalmente, vinda da Associação Comercial e dos comerciantes, logicamente, de nossa cidade, que passaram por esta Câmara de Vereadores, venho aqui lembrar algumas pessoas que se esqueceram, eu acho, de muitas das promessas feitas durante a sua campanha eleitoral. É muito bonito, sabe? É muito, muito, muito bonito mesmo, é comovente, inclusive, ver o que as pessoas são capazes de prometer para ganhar votos. E eu gostaria de falar um pouco sobre sobrevivência. E aí, eu venho em Deuteronômio, tá? Não é desrespeito, porque todos sabem que eu sou ateia, mas é apenas para ler um trecho do livro que uma dessas pessoas que hoje desrespeita tanto a população, né, vive usando para se justificar. Então, em Deuteronômio, todos têm direito aos bens necessários para a sobrevivência. Quando você entrar na vinha de seu próximo, pode comer à vontade e até ficar saciado, mas não carregue nada em seu cesto. E quando entrar na plantação de seu próximo, pode arrancar as espigas com a mão, mas não passe a foice na plantação de seu próximo. Há uma foice na cabeça de cada comerciante dessa cidade. As espigas, as vinhas, estão sendo arrancadas a título de impostos, a título de uma série de taxas que, em momento algum, foram diminuídas ou sequer se pensou, né, na viabilidade de se estender a mão um pouco para os nossos comerciantes. Mais à frente, ainda em Deuteronômio 24, nós temos a justiça no trabalho. Não explore um assalariado, pobre e necessitado. Seja ele um de seus irmãos ou imigrante que vive em sua terra, em sua cidade. Pague-lhe o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e sua vida depende disso. Assim ele não clamará a Javé contra você. Em você e em você não haverá pecado. Isso está na Bíblia dos teístas. Isto está na Bíblia de alguns comandantes dessa cidade, que vão à missa, que estão sempre dando as mãozinhas em um ato muito contrito, muito bonito, né? E clamando a Deus às vezes, mas que se esquecem do que está escrito em seu livro sagrado. E que aqui tem uma ateia para lembrar-lhes que de nada adianta tanto promessismo em campanha, quando na hora de colocar em voga o que se prometeu, que é a proteção da cidade, tá? E nisso eu falo do comércio, e nisso eu falo do cidadão, e nisso eu falo do trabalhador. Certo? Aqui, então, para finalizar, eu novamente mostro a minha total solidariedade ao comerciante sul-chapadense, que em todos os momentos que eu entrei numa pequena venda, num restaurante, qualquer lugar que eu entrei nessa cidade, sempre vi um banquinho, sempre vi um espaço com o álcool, sempre foi exigido máscara. Não nos servimos nos restaurantes sem usar luvas, porque sempre havia alguém para nos fiscalizar. O comerciante sul-chapadense fez a sua parte. E o poder público, o que fez? Fechou-lhes as portas. E aqui também eu aproveito para repudiar veementemente a fala do senhor prefeito em entrevista à Jovem Sul News, quando desmereceu os esforços de prefeitos país afora em implantar medidas profiláticas no combate à Covid,
com respaldo científico adequados. Tome cuidado com o que o senhor fala. O senhor está na linha de fogo de muita gente. Obrigada. Boa noite. Bom, vou dar 2 notícias bacanas para depois comentar as minhas indicações da última e desta sessão. Como o Sapo já mencionou, estivemos hoje, conversando diretamente com o deputado Márcio Fernandes, que vai olvidar esforços no sentido de nos representar, junto ao secretário de Segurança Pública, para que tenhamos 2 agentes penitenciários, no mínimo, em nossa cidade, para que, assim, os nossos policiais civis saiam logo do desvio funcional. É importante ressalvar aqui o que reza a Constituição da República Brasileira. No artigo 144, quando trata da segurança pública, que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, civis, militares e corpos de bombeiros. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Os nossos policiais civis, aqui em Chapadão do Sul, hoje, são babás de marginais. E simplesmente estão, sim, em desvio funcional, não podendo, assim, exercer a sua função precípua. O deputado Márcio Fernandes se comprometeu comigo, com o Sapo, a nos ajudar a trazer esses agentes penitenciários para cá. Outra questão conversada com o deputado Márcio Fernandes, e que é uma situação que, digamos assim, todo mundo já sabe, meu coração está lá. A questão da violência doméstica. Então, assim, já, em conversas anteriores com a comandante Catiane, nós já havíamos conversado sobre a implantação do programa Mulher Segura em Chapadão do Sul, o PROMUSE. Tanto é que 2 dos nossos militares já foram até treinados em novembro de 2018 para tal. Este deputado, já é sabido, ele se compromete, com a questão da violência doméstica, tanto que destinou uma verba, para a criação da Sala Lilás na Delegacia de Polícia Civil de nossa cidade, que vai ajudar e muito no atendimento a essas vítimas. E agora, na pandemia, tristemente, pudemos ver o aumento vertiginoso dos casos de violência doméstica. Então, aqui, no projeto do deputado quanto à Sala Lilás, e que, além do atendimento à mulher vítima, a sala também receberá crianças e adolescentes vítimas do mesmo tipo de violência, sendo, então, de múltiplo uso. Isso, para nós, é muito importante. Eu, que sou psicóloga, eu, que sou especialista na matéria, eu vejo o quanto falta, do atendimento psicossocial para ajudar os nossos colegas policiais na elucidação desses crimes. Então, essa sala ela vem para ajudar. Com relação agora às indicações feitas na última sessão, a indicação 83, requeri do prefeito municipal, da senhora Maria das Dores, da senhora Valéria Lopes, um estudo conjunto, nas secretarias municipais, com cruzamento de dados dos atendimentos dos centros de referência em assistência social, que sejam o CRAS Cerrado, o CRAS Parque União, CREAS-IP e postos da Estratégia de Saúde da Família, os ESFs, Planalto, Central, Esperança, Cibipiruna, Flamboyant e Saúde Lar, com vistas ao mapeamento de todas as famílias em situação,
né, de vulnerabilidade no município e que seja pensado um programa municipal para o atendimento das principais vulnerabilidades. Porque, pasmem, a fome está batendo a porta das pessoas e os CRAS estão fechados. Né? Claro, a assistência social tem atendido em regime de plantão. A indicação de número 84 diz respeito à criação, né, a indicação vai para o senhor João Carlos Krug, nosso prefeito, a senhora Agnes Miller, secretária de governo, né, para a elaboração de um plano de segurança pública em todos os bairros de Chapadão do Sul, implementando projetos como Vizinhança Solidária, Cidade Vigiada, que já é lei, né, uma lei, inclusive, que saiu desta casa, a Lei 1185 de 2018, e que possa ser pensada em parceria com a população de cada bairro e comerciantes em geral. Outra indicação daquela sessão foi também destinada à senhora Maria das Dores Zocal Krug e à coordenadora do CREAS-IP, senhora Cláudia Silva Aguiar, solicitando explicações quanto ao atendimento de menores em conflito com a lei no CREAS-IP, seja na modalidade de liberdade assistida ou atendimento a menores em cumprimento de medidas socioeducativas as mais variadas. Tá? Eu fazia parte do corpo técnico daquele CREAS, então sei do que falo. Infelizmente, apesar de o referido atendimento já estar acontecendo há anos, com esta equipe multiprofissional, o que se tem visto é uma gradação para pior nestes casos, com a participação corriqueira dos mesmos indivíduos em atos infracionais os mais variados em nossa urbe. Os tais menores infratores, como assim são nomeados, corriqueiramente, quando não são vítimas da própria má sorte, alguns chegam a morrer, né, mesmo estando em atendimento, e outros são presos logo após comemorarem os seus 18 aninhos. Acabam por continuar a vitimar a sociedade. Semana após semana, tendo a seu dispor todo um sistema de atendimento e garantias, inclusive de cursos pagos às expensas do pagador de impostos. E assim requeremos explicações quanto à tomada de posição deste CREAS e da secretaria a que se subordina quanto à recente participação de um menor de idade, já velho conhecido das polícias civis e militar, tá, no roubo de uma loja de celulares da cidade. De que adianta termos o Promuse? Que lei linda que é, gente. Leiam o Promuse. Vocês vão se emocionar, tá? Eu juro. Leiam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês vão ficar extasiados. Eu juro. Só que a execução dessas leis é uma bosta. Que me perdoem a palavra. Então, assim, precisamos pensar meios de garantir que menores em conflito com a lei frequentem, tá? E sejam, de fato, ressocializados. Não faz sentido pagarmos cursos, pagarmos funcionários para cuidar dessa turminha, se toda semana eles estão cometendo crimes. E a gradação é sempre para pior, tá? Vamos chegar ao ponto de um latrocínio e não vai demorar muito. Comentando agora as duas indicações desta sessão, né, uma delas eu peguei emprestada de meus colegas, que no ano passado, tá, indicaram, indica-se a mesa, com fulcro na Lei de Acesso à Informação, da Lei Orgânica, a indicação por número 1417 de 2020, de lavra dos vereadores desta casa, para a implantação de um tiro de guerra. Tanto é que nós já temos uma área militar em Chapadão do Sul, tá? que é composta por 22 mil metros quadrados. Peço licença aqui aos vereadores que compuseram aquela legislatura, Aline Tontini, Wanderson Cardoso, Mica, Elton Silva, Lírio Baca, Cícero, Anderson Abreu, Paulo Lupatini, Elton Silva. Uso da liberdade e da ética para justificar minha indicação usando os argumentos de meus colegas a quem dou total crédito.
O tiro de guerra é um órgão de formação de reserva que possibilita a prestação de serviço militar inicial no município sede do tiro de guerra dos convocados não incorporados em organização militar da ativa, de modo a atender à instrução, conciliando o trabalho e estudo do cidadão. Enquanto o órgão de formação da reserva contribui para estimular a interiorização e evitar o êxodo rural dos jovens, colabora no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências, dependendo de convênios e da utilização das mesmas práticas cívicas, esportivas e sociais em benefício da comunidade. Então, esses jovens que prestariam serviço militar em outras cidades ou que simplesmente deixariam de prestá-lo, tá, passariam a ter à sua disposição em Chapadão do Sul uma área militar. E isso para nós, em termos de segurança, em termos de, como é que eu diria assim, em termos de, puxa vida, fugiu aqui agora, patriotismo, né, seria maravilhoso. Lembrando aos senhores e às senhoras que estão assistindo, nós estamos em vias de ter implantado um colégio cívico-militar em Chapadão. Então, assim, há toda uma razão de ser de um tiro de guerra aqui. A outra indicação que faço é, né, sem sombra de dúvida, muito importante, porque não dá mais para observar o pessoal que coleta o lixo, né, da minha cidade, que coleta os resíduos sólidos da minha cidade, expostos a risco biológico, porque eles estão. Nenhuma das casas onde há pessoas adoecidas por Covid, houve nenhum tipo de sinalização. E isso é óbvio que não vai haver, né? Até para a proteção dessas famílias. Então, assim, quem é que está protegendo os coletores daquele material? Que muitas vezes está contaminado. Na minha casa, eu acondiciono da melhor forma possível, mas andando pelo meu bairro, eu já vejo sacolinhas e mais sacolinhas abertas, né? Sacolinhas já remexidas. E, por vezes, sem conta, eu presenciei os coletores tendo que catar o material do chão. Então, assim, quantas vezes os nossos coletores estiveram ali diretamente em contato com material biológico contaminado? Considerando assim, então, o importante trabalho desenvolvido por todos os trabalhadores da CTR, considerando o nível de periculosidade do trabalho executado, considerando que estes trabalhadores também podem ser classificados como trabalhadores essenciais, porque todos nós que somos funcionários públicos, e eu sou, paramos essa semana, eles não. É que venho, por meio dessa indicação, recomendar ao Poder Executivo que olhe detidamente para a essencialidade indiscutível do serviço de coleta de lixo da cidade. Temos hoje na CTR pouco mais de 50 trabalhadores que, com essa cobertura vacinal, trabalhariam mais seguros, pois que não lhes é dada nenhuma informação privilegiada quanto à localização das residências em que haja pessoas adoecidas de Covid. Sendo assim, que haja, então, um entendimento humanizado quanto à importância de vacinação de nossos colegas da CTR, que, a meu ver, trata-se de grupo de servidores mais importantes da cadeia de trabalhadores municipais. Quer tirar a prova? Fica um mês sem coleta de lixo, que vocês vão ver o que é bom. Muito obrigada. Boa noite.